Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Ele é um cineasta e pesquisador dos mais renomados no Brasil e acaba de lançar o filme 1798, Revolta dos Búzios, uma obra que resgata um episódio pouco lembrado, mas de imenso significado na nossa história, a Revolta dos Búzios, um movimento que buscava derrubar o governo colonial, proclamar a independência e implantar uma república democrática livre da escravidão. Tudo isso na Bahia. Foram 13 anos de dedicação para concluir o filme, que traz à luz um capítulo essencial da luta pela liberdade, pela igualdade no Brasil. É com grande prazer que a gente recebe Antônio Olavo. Seja muito bem-vindo. Um abraço para você desde já. Muito obrigado, Jefferson. Um prazer grande estar aqui com você, estar também participando desse programa seu, para falar de uma coisa, de uma história que me toca muito, que me mobiliza muito. Então, estou à sua disposição, que é esse movimento, como você falou, da Revolta dos Búzios. E penso que você está ainda festejando a estreia do filme, que foi recente agora, no final do mês de maio. Na verdade, a gente está já em meados de junho, mas na terceira semana de exibição e em mais de uma capital, né, Antônio? Isso, nós lançamos esse filme dia 30 de maio, simultaneamente em oito capitais do Brasil. Então, é uma alegria muito grande porque esse acontecimento, mesmo toda a importância que ele tem para o Brasil, ele é praticamente desconhecido. Então, assim, o filme tem sido muito bem recebido, ele avançou para a segunda semana, vai avançar para a terceira, e as pessoas têm respondido muito bem. Muitas das sessões, não somente na Bahia, tem tido aplausos no final, algumas delas até no Rio de Janeiro. Eu tive notícia ontem, as pessoas aplaudiram de pé. Então, para a gente é uma satisfação muito grande, porque essa história é uma história encantadora, é uma história que pede para ser contada. E o povo brasileiro, não somente o povo negro no Brasil, precisa conhecer essa história. Então, eu estou muito feliz com isso. Você tem uma trajetória de muitas pesquisas de movimentos negros ao longo da história. Como é que surgiu a ideia? Você descobriu a Revolta dos Búzios? Poxa, isso aqui rende um filme. 13 anos de pesquisa, ou seja, foi uma decisão tomada lá atrás. Isso, Jefferson, porque assim, eu tenho 49 anos que eu trabalho com cinema e já dirigi 19 filmes documentários, sendo 12 curtas-metragens e 7 longas-metragens. Todos eles com esse viés, com esse eixo de valoração da memória negra. E isso por um motivo muito simples, assim, eu me encantei, me apaixonei por essa questão porque eu não aprendi isso nas escolas. Os meus professores, as minhas professoras de história, na minha infância, na minha adolescência, contavam a história do povo negro do ponto de vista da escravidão. Foi isso que eu aprendi, é isso que minha geração aprendeu. O povo negro sempre associado com a dor, humilhação, a inferioridade. E do ponto de vista do colonizador, né? E do ponto de vista do colonizador e da elite branca brasileira. Então, isso não me encantava, isso não me dava orgulho, isso não me dava pertencimento, isso não me deixava desejoso de conhecer esse meu passado, que era um passado tão triste, tão doloroso, que deveria me deixar até envergonhado. E, de repente, aí, eu já jovem, com 20 e poucos anos, eu descobri uma outra história encantadora que eu me apaixonei, que foi Canudos, aqui no interior da Bahia, e percebi de como que isso aconteceu aqui a 410 quilômetros de Salvador e eu já estou na universidade, não conheço isso. Como eu já trabalhava com cinema, eu resolvi fazer um filme. Foi o meu primeiro filme, longa-metragem, em 1993, Paixão e Guerra no Sertão de Canudos. Mas eu descobri também com Canudos que Canudos não era o exemplo único, encantador e grandioso na história do povo negro, que a majoritária população de Canudos era negra. Então aí foi rasgando o véu que cobria essas histórias encantadoras e que surgiram. Búzios, Malê, Sabinada e tantos quilombos, tantos outros e tantas outros episódios também encantadores. Eu me apaixonei e aí mergulhei para estudar a Revolta dos Búzios e perceba que a Revolta dos Búzios, em 1798, não existe um elemento iconográfico, uma pintura, um desenho, uma gravura, não existe. O que foi um desafio para fazer o filme, porque... Enorme. Enorme. Você recorreu a que elementos de imagem mesmo para compor o filme? Eu tinha como fonte de pesquisa apenas um documento, os Autos da Devassa, que foi escrito, manuscrito, melhor dizendo,
pela polícia durante a investigação que durou 15 meses aqui na Bahia. Começa em 12 de agosto de 1798 e conclui em 8 de novembro de 1799. Investigação sobre os personagens Sobre os personagens, os conspiradores, com interrogatórios, com invasões de residências, com detenções, com julgamento e, finalmente, a execução. Esse episódio, ele convulsionou a cena social e política da Bahia no final do século XVIII. Foi algo que tomou conta da cidade. No dia que se conclui esse processo, no dia 8 de novembro, milhares de pessoas estavam na Praça da Piedade para assistir ao enforcamento de 4 jovens homens negros. Eu falo 4 jovens porque o mais velho, Luiz Gonzaga, tinha 36 anos, o João de Deus tinha 28, o Lucas Dantas 24 e o Manuel Faustino 22. Jovens. Eu tenho uma filha quase da idade do Manuel Faustino. Então, a sociedade baiana toda viveu intensamente esses 15 meses. E um episódio dessa monta, o que é que esses jovens, não somente eles, envolveu centenas de pessoas, o que é que eles sonhavam, o que é que eles desejavam, por que eles foram punidos de uma forma tão cruel? Eles foram punidos porque defendiam, primeiro, a independência do continente do Brasil, era assim que eles falavam na época não se tinha essa dimensão territorial que hoje nós temos, então eles defendiam a independência do continente do Brasil, que apenas foi alcançada um tempo depois, 24 anos depois, 1822 ou 23, eles defendiam uma república democrática, que foi proclamada, nada democrática, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, em 1889. Agora, o diferencial desse movimento, porque defender a independência e a república, vários outros movimentos anteriores e posteriores também fizeram. A Inconfidência Mineira, em 1789, a Insurreição Pernambucana, de 1817, a Confederação do Equador, de 1824. Agora, na Bahia, os conspiradores de Búzios defenderam a bandeira do fim da escravidão. Isso é um diferencial. Homens negros defenderam o fim da escravidão. O único movimento que levantou essa bandeira, que só foi conquistada em 1888. Então, é um episódio encantador, é um episódio apaixonante. E eu busquei no filme contar um pouco dessa história para que outras pessoas também se encantem com isso. É um movimento que coincide, em relação à época, com o movimento da Revolução Francesa, não é? Mais ou menos na mesma época. Houve essa troca de influências, ou principalmente de lá para cá, para que esse movimento ganhasse a força que teve? Essa influência da Revolução Francesa foi marcante. A Revolução Francesa foi em 1789 e ela espalhou no mundo ocidental, ela balançou os tronos seculares do mundo ocidental e espalhou as bandeiras da liberdade, igualdade e fraternidade. O Porto de Salvador chegavam e saíam dezenas de embarcações diariamente e levavam e traziam essas informações, a ponto de que o latim, que era tradicionalmente a língua culta, passa a perder força para o francês, que começa a ganhar prestígio. Era comum os chamados homens ilustrados, e tinham essa denominação por conta do iluminismo francês, homens ilustrados conversarem, dialogarem, escreverem em francês. E os homens negros bebiam também dessa fonte, porque eram letrados, inteligentes, letrados, bebiam dessa fonte, a ponto de que, entre eles, falavam muito histórias de francesias. A repressão acusava, uma das acusações da repressão aos homens negros era estavam metidos em histórias de francesias. Somente na Bahia que ocorreu essa denominação de francesias. Então a influência francesa foi importantíssima porque trouxe para a Bahia essas bandeiras, né, da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Agora, Olavo, por que acabou se tornando um episódio pouco lembrado? Você citou a Inconfidência Mineira, também que foi um movimento libertário, não é? E que teve uma projeção muito maior. A gente estuda a Inconfidência Mineira nas escolas hoje. Você até citou que a Revolta dos Búzios você não aprendeu nas escolas, né? Ou na escola. Simplesmente porque foi um movimento negro, é? Determinante, isso foi determinante. A Inconfidência Mineira, assim como outros, a Insurreição Pernambucana, que eu já até citei aqui, Confederação do Equador, foram protagonizados por homens brancos, da elite branca. Na Bahia, na Revolta dos Búzios, homens brancos participaram, mas secundariamente os protagonistas, quem estavam à frente, eram os homens negros. E a historiografia tradicional brasileira foi escrita por homens brancos, Perfeito. Historiadores e historiadores brancos e brancas. E isso foi invisibilizado, e isso foi, inclusive, fragmentado.
esse movimento ganhou várias denominações. Revolução dos Alfaiates, Sedição de 1798, Movimento Democrático de 1798. Aí, em 1932, um jornalista, colega seu, Viriato Corrêa, carioca, escreveu um artigo e denominou Conspiração dos Búzios. Isso causou uma certa estranheza, mas há uma fala de um dos conspiradores que dizia assim: todo aquele que vier com um brinquinho na orelha, barba crescida até o meio do queixo e um búzio de Angola na cadeia do relógio é francês e do Partido da Rebelião. Fecha aspas. Então, esse termo de revolta dos búzios, como também de revolução das argolinhas, foi um termo que popularmente foi muito presente aqui na Bahia. Então, esse movimento protagonizado, conduzido por homens negros que ansiavam, sobretudo, com a liberdade, foi marginalizado na história do Brasil, né? Foi secundarizado, foi invisibilizado. Mais recentemente, nos últimos 40, 50 anos, que o movimento negro no Brasil tem buscado levar à tona isso. Mas eu afirmo assim, com muita tranquilidade, com muita convicção, e como eu estudei, eu não li os Autos da Devassa, eu estudei profundamente os Autos da Devassa. Afirmo com muita convicção, é um movimento mais importante do que a Inconfidência Mineira. E a Inconfidência Mineira tem o 21 de abril, que é o feriado, a morte de Tiradentes. Minas vive em torno da Inconfidência. Ouro Preto é só a Inconfidência. A Casa de Tiradentes, a medalha principal de Minas é a medalha da Inconfidência. E esse movimento Revolta dos Búzios precisa ser nacionalizado. O Brasil precisa conhecer e abraçar como coisa importante. Por que, Ernesto, se você perguntar, mas por que isso é importante? Majoritariamente a população brasileira é negra. E essa população precisa ter orgulho desse passado. Precisa saber que no seu passado não só foi de escravidão, seu passado foi também de ousadia, de sonhos, de desejos, de resistência sobretudo. E isso dá pertencimento, dá estima, isso dá uma condição melhor de você ver o país, gostar do país que você vive e ter orgulho de quem foram os que te antecederam. Então isso é muito importante que o Brasil tome conta, o Brasil conheça esse movimento. Você disse que estudou profundamente os Autos da Devassa, o único documento que se refere a esse movimento e que foi escrito pela elite branca, não é verdade? Até que ponto esses Autos da Devassa reproduzem, de fato, o que aconteceu? E se houve brecha para ser preenchida também nessa sua pesquisa, como é que você resgatou essa história do ponto de vista dos escravizados, dos negros? Desafio também enorme, porque o Auto da Devassa é um documento escrito pela polícia. E aí a polícia escreve do ponto de vista da sua concepção ideológica, da sua visão, da sua compreensão de o que era o outro, que era o inferior, Então, a gente se inspirou muito em uma frase de um filósofo, Walter Benjamin, que ele diz assim que é preciso fazer a leitura a contrapelo. Então, a gente buscou o que estava nas entrelinhas, o que estava não dito naquelas frases. Por exemplo, o Auto da Devassa são mais de 2.000 páginas manuscritas. É o auto, não autos. Autos mesmo. No plural. Autos da Devassa não tem uma vez escrita a palavra tortura, mas tem escrita a palavra gritos durante a madrugada, sufocada pelos grilhões. Grilhões são as correntes de ferro, sim. Né? Desequilíbrios mentais e falas desconexas. Ou seja, a tortura fez-se presente naquele processo. Esses homens ficaram nas solitárias, onde hoje é a Câmara de Vereadores de Salvador. É ali que era a antiga casa de detenção. Um dos brancos ilustrados que foi preso, foram pouquíssimos brancos ilustrados, mas um deles, Cipriano Barata, que era um ativista, jornalista, muitos anos depois, 24 anos depois, Cipriano Barata ficou preso, em aproximadamente um ano. Cipriano Barata escreveu num jornalzinho que ele tinha chamado Sentinela da Liberdade. Ele lembrou os tempos do final do século XVIII na Bahia, onde ele tinha como travesseiro grilhões de ferro e a companhia de escorpiões, aranhas, cobras e lagartos nos subterrâneos úmidos das cadeias de Salvador. Aí você cruzou informações. Então, a gente buscou compreender que ambiente que esses homens viviam. Então, foi uma condição muito ruim, muito negativa
da presença dele nesses espaços. Então, a gente buscou fazer essa leitura dos autos imaginando como que era a situação. É uma imaginação, não corresponde ao real, não corresponde à verdade, até porque nem aquele texto corresponde à verdade. Quem escreve faz uma leitura do acontecimento e escreve de acordo com o que quer, com o que deseja. Mas o que eu lhe digo, assim, o que está no filme, é um filme documentário, tudo que está no filme está nos autos da Devassa. Agora, os autos da Devassa, que foi publicado em 1998, com 1.600 páginas, ele manuscrito a mais de 2.000, ele não está em ordem cronológica. Então, a gente buscou construir, eu busco contar a história dessa forma cronológica. O filme começa no 12 de agosto de 1798 e termina no 8 de novembro. E aí, para que essa história pudesse ser contada, eu não podia contar uma história tão complexa de forma que fosse cansativa, que fosse maçante, que fosse entediante, porque ela não é. Aí eu busquei o quê? Ilustrações, já que o movimento não tinha ilustração, não tinha elementos iconográficos, mas historiadores e pesquisadores estrangeiros que visitaram a Bahia na época ilustraram a cidade de Salvador, desenharam, fizeram croquis de mapas das ruas da cidade de Salvador. Esses elementos. Eu recorro a esses elementos. Busquei também uma coisa importantíssima, a partir das trechos que está nos autos da Devassa, pedi a um ilustrador, um desenhista maravilhoso, Cal Gomes, aqui na Bahia, que ele fizesse ilustrações baseadas naqueles textos que estavam nos autos da Devassa. Mineiro Cal Gomes, mas Cal com alma baiana, baiana, sobretudo, um trabalho maravilhoso que ele fez. Eu busquei também reproduzir a fala dos conspiradores durante o período que eles foram interrogados, e foram muitas e muitas horas de interrogatório de cada um deles. Eu busquei utilizar atores e atrizes daqui da Bahia, maravilhosos, que fizesse essa narração adicional. O filme tem uma narração em off e tem esses atores e atrizes que falam como se fossem narradores adicionais. E, por fim, eu busquei também construir um jogo de metáfora, de simbologia, com elementos da cultura negra. Então, por exemplo, tem um momento que a tentativa de um ajuntamento no dia 25 de agosto fracassa. Eu boto imagens que simbolizam esse fracasso, simbolizam essa desilusão, simboliza esse terminou tudo, né? Agora vamos buscar fuga para tentar sobreviver. Alguns conseguiram, outros não. Maravilha, a gente percebe que você fala com paixão sobre esse seu trabalho também, 13 anos de pesquisa, bebeu de muitas fontes e deve certamente estar aí festejando o sucesso do filme. E sei que é a primeira obra de uma trilogia, não é verdade? Mas calma, a gente vai saber que trilogia é essa já já, depois do intervalo. Essa nossa conversa aqui com Antônio Olavo, cineasta, acabou de colocar em cartaz o filme 1798, Revolta dos Búzios. E a gente volta já. Já estamos de volta à nossa conversa com o cineasta Antônio Olavo. 1798, Revolta dos Búzios, é a primeira obra de uma trilogia, não é? E que vai abordar grandes lutas dos negros, dos movimentos negros. O que você pode antecipar para a gente do que ainda está por vir, hein, Olavo? Jefferson, esse é meu sonho, esse é meu desejo. Porque o 1798 tem um nome de revolta, e eu adoto esse nome, mas, na verdade, ele foi uma conspiração. O movimento, quando ele foi deflagrado, ele teve uma repressão violenta, ele não chegou a se materializar. Então, foi uma conspiração. Ocorre que, pouco tempo depois, 34 anos depois, 37 anos depois, tivemos aqui na Bahia, em 1835, a Revolta dos Malês. Essa, sim, foi uma rebelião. Na noite de 25 de novembro de 1835, mais de 700 homens e mulheres foram às ruas defender uma liberdade, e que é a maior rebelião negra da história do Brasil, a Revolta dos Malês. E 2 anos depois, em 1837, o povo negro assumiu o poder na Bahia, com a Sabinada, 1837, liderada pelo médico Francisco Sabino. Então, essas histórias, eu fico impressionado elas são tão grandiosas, tão encantadoras, tão significantes e são tão desconhecidas. As pessoas me perguntam, a Sabinada, o que é isso?
A Revolta dos Malês, o que é isso? Na academia, até que tem um grande conhecimento de todas elas, mas na academia, para alguns pesquisadores. Então, meu sonho, meu desejo é trazer para a filmografia nacional, porque é um absurdo o cinema brasileiro ignorar esses acontecimentos. O nosso filme da Revolta dos Búzios é o primeiro filme sobre um acontecimento tão grandioso. A Revolta dos Malês não tem nenhum. Tem Antônio Pitanga, que está há mais de 20 anos tentando fazer, eu torço para que ele consiga. E a Sabinada, nenhum também. Então, eu acho assim, muito ruim e eu tenho esse sonho, esse desejo de poder construir essa trilogia das grandes lutas negras na Bahia, no final do século XVIII e início do século XIX. Olha só, hoje em dia a gente percebe claramente a força ainda de movimentos sociais, movimentos também que buscam a liberdade. A gente vê o próprio movimento negro, não é? Contra o racismo estrutural, que é muito forte na nossa sociedade. Que paralelo você traça entre esses movimentos que ficaram no passado com esses movimentos atuais que têm ainda também, não é, um desejo libertário? Eu acho que é a continuidade de um processo, de uma luta, né? Hoje, pela manhã, eu estava numa faculdade da UFBA, no cinema da UFBA, debatendo sobre esse filme e falando para eles assim, que em 1975, eu, calouro na universidade, na escola de geologia, fui a ficção cartaz de um filme de Fellini, que eu era do Circuito Universitário de Cinema, e o diretor da faculdade veio até a mim, tomou o cartaz, rasgou e me ameaçou com suspensão. 1975, quer dizer, há 49 anos atrás. Hoje, eu, cineasta negro, estou dentro da universidade exibindo um filme meu. Então, isso é uma conquista coletiva. O movimento negro começa há muitos anos. A resistência a essa opressão, ao racismo, à escravidão, começa quando chega o primeiro homem escravizado aqui no Brasil. Então, esses homens que lutaram pela independência, a independência foi conquistada, lutaram pelo fim da escravidão, foi conquistada, lutaram pela república também. Mais recente, nas últimas décadas, conquistamos vitórias enormes. Uma delas são as cotas nas universidades públicas. Isso é uma coisa extraordinária. Eu nunca pude ter uma consulta com um médico negro. Minha filha já foi consultada com um dentista negro, um psiquiatra negro. Então, quer dizer, esses movimentos tendem a se fortalecer. Ainda há muito o que fazer, mas muito já fizemos, se a gente olha para trás. Eu sempre olho para a história, sempre olho para trás, porque isso me conforta e isso me dá esperança de que vamos construir um mundo melhor. A geração da minha filha vai usufruir daquilo que eu lutei, do mesmo modo que eu estou usufruindo das gerações anteriores. Então, eu tenho muita confiança, eu acho que a conquista é coletiva. Um filme baiano com uma boa história da Bahia, espalhado pelo Brasil, é uma conquista coletiva do cinema baiano. Eu torço para que outros filmes, outros realizadores e realizadoras também levem seus filmes, porque o Brasil precisa conhecer essas histórias. E a gente está num país em que as histórias das elites brancas ainda predominam, não é verdade? Tudo bem, Bahia é um estado particular, tem um movimento negro pujante, uma população negra muito grande, mas o filme está sendo exibido em outras capitais também. Qual a sua expectativa em relação à resposta do público? É diferenciada, Jefferson. Não é a mesma coisa que ocorre na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Nordeste, do que ocorre no Sul. Então, o filme tem tido uma receptividade diferenciada. Nesses estados onde a presença negra é mais marcante, ele tem sido bem visto, tem sido bem assistido e mesmo aplaudido no final. No Rio de Janeiro, anteontem, uma sessão foi aplaudida de pé, no Rio de Janeiro, um cinecista em Botafogo. Agora, tem outros estados que a presença negra é menor, as pessoas recebem ele com mais indiferença. Isso faz parte. O que eu penso também é assim, que o Brasil precisa saber que a memória que o Brasil tem não é apenas a memória da elite branca, incluindo na Bahia, inclusive na Bahia. Você vê pelo nome das ruas, das praças, dos monumentos, é a elite branca baiana que predominou, que denominou. É impressionante isso. O Brasil tem também a memória do povo negro. E então é essa memória que eu busco contribuir para valorar, para difundir, para divulgar, porque isso é importante. Eu nunca achei graça da história da princesa Isabel, que me foi contada, de Dom Pedro I, Dom Pedro II, o imperador ficou 49 anos no poder, Dom João VI. Isso não me tocava, isso não fazia parte de mim. Agora, quando eu vejo a história de um João de Deus, um homem que ousava enfrentar
ousava falar, ousava questionar, um homem que não era submisso, comprou a liberdade dele por 600 mil réis. Ele dizia, eu comprei a minha liberdade por 600 mil réis. E essa história, João de Deus, é a minha história, é a história dos meus antepassados. Agora, perceba, Jefferson, que eu falei há pouco que Minas, tudo gira em torno da Inconfidência, Ouro Preto em torno da Inconfidência, a casa de Tiradentes é um santuário. Agora, na Bahia, onde morava João de Deus? João de Deus morava numa casa que foi demolida, de frente ao Palácio Rio Branco, que hoje é um estacionamento de ônibus, é um fim de linha de ponto de ônibus. Lucas Dantas morava de frente ao Cruzeiro de São Francisco, que ninguém sabe onde é. Então, não existe um monumento, busto desses 4 mártires na Praça da Piedade, mas é muito pouco. Aquela Praça da Piedade tem esse nome por causa da igreja Nossa Senhora da Piedade, mas tem que mudar esse nome. Tem que ser Praça Herói da Revolta dos Búzios. Nós precisamos valorar essa memória, porque a Bahia começa a se identificar, começa a se ver. Quer dizer, o que temos é avenidas, eu não vou citar, mas avenidas, ruas, tudo com... Eu moro numa rua que não tem o nome de um desembargador. Então, eu trabalho no edifício que tem o nome de um outro desembargador. Então, é preciso ter outra memória também, não somente da Revolta dos Búzios, de grandes outros acontecimentos. Nós aqui na Bahia, nós testemunhamos a Guerra de Canudos com um dos maiores vultos da história do Brasil, que foi Antônio Conselheiro. Nós não temos um monumento em homenagem a Antônio Conselheiro. Ele é cearense, mas ele morreu na Bahia, boa parte da vida dele foi na Bahia. E um homem extraordinário, um homem culto, um homem que falava latim, um homem que liderou milhares de pessoas construindo a sociedade justa lá de Canudos, que não atacou ninguém, foi atacado e se defendeu. Então, eu acho que mesmo na Bahia, essa memória do povo negro, essa memória negra que é bela, encantadora, precisa ser valorada. E aí o papel é dos baianos, os baianos precisam abraçar isso, precisa ter orgulho. Nós não podemos continuar sendo o povo que fala mal da sua história. Você estava resgatando aí esse episódio no seu passado, na faculdade, que a repressão que você sentiu na pele ao tentar fixar um cartaz. A gente vê a dificuldade que os negros ainda enfrentam hoje para conquistar um espaço mais digno, por mais que tenha já havido muitas conquistas nesse sentido. O fato de você ter levado 13 anos para concluir esse filme também pesou o fato de você ser negro? Foi um agravante, se é que a gente pode chamar assim, ao longo desse seu projeto? Ou foi, de fato, mera pesquisa, dedicação? Não, não foi apenas a mera pesquisa, é assim, se você me perguntar, qualquer pessoa me perguntar, qual foi a principal dificuldade que você teve para fazer esse filme, e minha resposta está na ponta da língua, conseguir financiamento. Os desafios, digamos assim, da construção, da criatividade, existiram. Mas foram superados com mais facilidade. E esse filme só se viabilizou depois que eu ganhei um edital em 2014 de 300 mil reais do IRDEB, o edital. Só que eu gastei mais de 3 vezes do que esse valor. Eu gastei mais de R$1 milhão para fazer esse filme, porque investi 13 anos de trabalho. Então, essa foi a dificuldade maior. O fato de eu ser negro pesa? Claro que pesa. Claro que pesa. Porque se eu fosse um cineasta branco, bem relacionado com as elites brancas, eu fazia esse filme tranquilamente, em 3, 4 anos, que é um tempo bom de um realizador fazer uma obra. É um tempo bom, 3, 4 anos. Eu passei 13 porque eu não tinha o apoio, não tinha o respaldo, não tinha os recursos. E aí eu tinha 2 opções. Ou desistia, me deprimia e ia chorar, ou mergulhava na pesquisa, verticalizava meu estudo para dizer, enquanto o dinheiro não vem, eu estou aqui, ó, eu estou ganhando pertencimento. E hoje eu falo desse episódio com a tranquilidade, com prazer, com sabor, né? O saber não vem do sapore, do sabor. Então eu fico feliz, assim, em estar aqui falando, estar exibindo o filme, estar vindo as pessoas assistirem o filme, assim, então... Para a gente encerrar, o filme ainda está em cartaz. Que mensagem que você gostaria que o público levasse para casa ao assistir esse filme? Olha, eu gostaria, assim, que as pessoas que forem assistir o filme... Primeiro, eu quero conclamar a todas as pessoas da Bahia, fora da Bahia, nós precisamos conhecer parte importante da nossa história, essa história da Bahia que diz respeito ao Brasil. A Revolta dos Búzios é um acontecimento que está relacionado com o nosso país. Portanto, a gente precisa conhecer. E eu conclamo, peço, chamo a vocês para ir aos cinemas,
Qualquer filme só fica na semana seguinte em cartaz se ele tiver público na semana anterior. Nós estamos adentrando a terceira semana e tenho esperança que a gente vai ter uma vida duradoura em alguns estados, principalmente na Bahia. E a mensagem que eu quero que vocês fiquem depois do filme, a mensagem é importante isso no passado. Ter orgulho do que aconteceu no passado, orgulho do nosso povo. Nosso povo foi capaz de grandes sonhos, grandes lutas, grandes ousadias e estamos hoje usufruindo esse sonho. Pagaram com a vida, pagaram caro, mas deixaram essa marca indelével de que ousar lutar, ousar vencer, e essa luta valeu a pena. Hoje eu usufruo, por isso agradeço muito a eles e a elas que lutaram no passado. Eu estou aqui hoje, um cineasta negro, por conta da luta deles e delas no passado. Então, eu conclamo todos vocês, vale a pena. É uma história encantadora que o Brasil precisa se encantar com ela. Muito obrigado. Antônio Olavo, parabéns, você é digno de aplausos. Muito obrigado pela sua disponibilidade, sucesso, que venham outros belíssimos filmes. Conte sempre com a gente. Muito obrigado mesmo. Jefferson. Obrigado, Jefferson. E muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.